Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal e agradecendo a você que tem acessado nossos vídeos, tem assistido os nossos conteúdos, na esperança de que a palavra de Deus tenha tocado o seu coração, tenha alimentado a sua alma e seu espírito. E nessa oportunidade que o Senhor nos dá, eu queria compartilhar com vocês sobre um tema muito importante. Então não saia, porque eu vou te ensinar uma chave. A chave para uma vida abençoada. Sim, é uma realidade, não é só para chamar a atenção. Mas então você permaneça e nós vamos refletir sobre esse assunto, sobre esse tema. E desde já eu queria pedir para você, deixe um like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Esses detalhes são importantes para que o YouTube reconheça o conteúdo dos nossos vídeos como sendo importante. Amém? Então, a chave para uma vida abençoada, especialmente nos dias em que estamos vivendo, dias difíceis, dias trabalhosos, como a Bíblia havia previsto para os últimos tempos, o que mais precisamos, o que mais queremos, pelo menos o que mais desejamos, é ter uma vida abençoada. E o que significa isso, ter uma vida abençoada? Uma vida que tem exatamente a presença de Deus, o enchimento do seu Espírito Santo nas nossas vidas, que nos guia, que nos ilumina o nosso trilhar, o nosso caminhar, para que nós tenhamos, de fato, uma vida regada por bênçãos do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele garantiu para nós que o que Ele quer o melhor para nós. No texto da Palavra de Deus que diz que eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? E diz que se nós buscarmos e orarmos, Ele vai nos ouvir. Né? E também diz que quando nós fizermos isso, buscar, orar a sua face de todo o nosso coração. Então, algumas, vou chamar aqui de receitas, na verdade orientações que o Senhor deixou, que a Bíblia nos garante, nos mostra, nos ilumina a mente para que possamos andar conforme a vontade de Deus, elas nos levam, esses textos nos levam exatamente a ter uma chave para uma vida abençoada. Vale a pena aqui abrir um parênteses que uma vida abençoada não significa uma vida com ausência de dificuldades ou com ausência de enfrentamentos, de situações que se nos apresentam na vida. Absolutamente. A própria palavra de Deus diz, olha, no mundo tereis aflições. Ela não diz que teremos só aflições, mas que teremos. E diz para nós não desanimarmos, porque o Senhor Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Exemplo, né, Daniel não foi poupado de ser jogado na cova dos leões. Porém, lá na cova dos leões o Senhor deu o livramento. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados de serem lançados numa fornalha de fogo ardente superaquecido. Mas dentro da fornalha o quarto homem os livrou de ser queimados, até mesmo de ficar com cheiro de fumaça nas suas roupas, como diz o texto bíblico. Então eu queria compartilhar com você, e aqui nós podemos refletir sobre essa chave para uma vida abençoada. E quero usar aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 28, dos versos 1 ao 14, e eu quero ler com você, que diz assim, a partir do versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade
no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém. Deuteronômio capítulo 28, versos 1 até o 14. Então, para trilharmos o caminho de uma vida ricamente abençoada, o livro de Deuteronômio, em seu capítulo 28, e dos versos 1 ao 14, que acabamos de ler, ele nos apresenta um mapa divino, repleto de promessas condicionais. Esses versículos não apenas descrevem as bênçãos que repousariam sobre aqueles que obedecessem fielmente e diligentemente à voz do Senhor, seu Deus, mas também revelam os princípios fundamentais para atrair a prosperidade em todas as áreas da existência. O ponto de partida para experimentar essa abundância divina reside em uma obediência completa e atenta aos mandamentos do Senhor. Não se trata de uma adesão superficial ou seletiva, mas de um coração inteiramente voltado para cumprir os seus preceitos em cada detalhe da vida. Essa postura de reverência e de submissão abre as comportas dos céus para que as bênçãos nos alcancem e nos envolvam por completo. Uma das primeiras promessas delineadas nesse texto é a exaltação, né? Na verdade, a sobressair sobre todas as nações da terra. Aqueles que se alinham com a vontade divina são elevados a uma posição de destaque, não por mérito próprio, mas como um testemunho do favor e da graça de Deus. Essa elevação vai além do âmbito material, alcançando também o respeito e a admiração daqueles que o cercam. As bênçãos, elas se estendem de forma abrangente a todas as esferas da vida. As cidades e os campos seriam abençoados, simbolizando a prosperidade tanto no ambiente urbano quanto no rural, nas atividades profissionais e na produção agrícola. Essa bênção integral demonstra que a riqueza divina ela não se limita a um único aspecto, mas permeia todas as dimensões da existência humana. A bênção também alcançaria a descendência, os frutos da terra e os rebanhos. Filhos seriam abençoados, representando a continuidade e a prosperidade familiar. A produção agrícola seria abundante, garantindo o sustento e a fartura. A multiplicação dos animais, inclusive, simboliza a prosperidade nos negócios e nos investimentos, no trabalho e no fruto do seu trabalho. As provisões diárias, elas são aqui representadas pela cesta e pela amassadeira, conforme o texto que lemos. Elas seriam abençoadas. Isso denota que até mesmo as necessidades mais básicas seriam supridas com abundância, demonstrando o cuidado constante e providencial de Deus para com aqueles que o obedecem. A bênção também acompanharia em todas as jornadas e em todas as atividades. Ao entrar e ao sair, em cada empreendimento e em cada decisão, a mão de Deus estaria presente para guiar e prosperar. Essa promessa confere segurança e confiança em cada passo da vida. A vitória sobre os inimigos é outra faceta dessa rica bênção. Aqueles que confiam no Senhor não precisam temer as adversidades, pois Ele se encarrega de derrotar aqueles que se levantam contra eles. A promessa é de que os inimigos, mesmo que ataquem por um caminho, fugirão por 7, simbolizando uma derrota completa e surpreendente. A bênção, ela seria ordenada sobre os celeiros e sobre tudo o que se empreendesse. Isso significa que o trabalho seria frutífero e os recursos seriam multiplicados. A provisão divina não seria apenas para o sustento, mas também para a abundância e a capacidade de abençoar os outros. Ao obedecer aos mandamentos e andar nos caminhos do Senhor, o indivíduo seria estabelecido como povo santo. Essa santidade não é apenas uma questão de conduta moral,
mas também de separação e de consagração para o serviço de Deus. Essa posição de santidade atrai o favor divino e demonstra ao mundo a identidade do povo escolhido. Todas as nações da terra reconheceriam que o nome do Senhor é invocado sobre esse povo e o temeriam. Esse reconhecimento, ele não se baseia no poderio humano, no poder das mãos, mas na manifestação da glória de Deus na vida de todos aqueles que o obedecem. É um testemunho vivo do poder e da fidelidade do Senhor. A abundância de bens, filhos, animais e frutos da terra seria uma marca distintiva. Deus abriria seu rico tesouro, os céus, para enviar chuva no tempo certo e abençoar toda a obra das mãos. Essa prosperidade, cheia de faces, demonstra a generosidade ilimitada do Senhor. A capacidade de emprestar a muitas nações sem a necessidade de tomar emprestado é um sinal de liderança e influência. A bênção divina eleva o indivíduo a uma posição de provedor, capaz de auxiliar outros e não dependente das necessidades alheias. O Senhor faria daquele que obedecesse a cabeça e não a cauda, estando sempre por cima e nunca por baixo. Essa promessa de liderança e prosperidade contínua, ela é condicionada à atenção e à obediência firme e diligente aos mandamentos divinos. A advertência final é para não se desviar dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. A fidelidade exclusiva ao Senhor é essencial para manter o fluxo dessas ricas bênçãos para cada um de nós. Qualquer desvio dessa obediência pode interromper o favor divino e trazer consequências negativas. Em suma, ser ricamente abençoado, conforme delineado em Deuteronômio 28, versos 1 ao 14, é um resultado direto da obediência integral e diligente à voz do Senhor nosso Deus. Essa obediência não é um fardo, mas é um caminho que nos conduz a uma vida de exaltação, prosperidade em todas as áreas, vitória sobre as adversidades e influência sobre as nações. Ao escolhermos trilhar esse caminho de fidelidade, nós abrimos as portas para que as abundantes bênçãos de Deus nos alcancem e nos transformem em testemunhos vivos de sua graça e poder. Essa mensagem de Deuteronômio 28, 1 ao 14, ressoa com poder e relevância para os nossos dias, oferecendo assim um caminho claro para experimentar uma vida ricamente abençoada em todas as dimensões. Embora o contexto original se referia à nação de Israel, sob a antiga aliança, os princípios subjacentes transcendem hoje ao tempo e à cultura e se aplicam a cada indivíduo que busca essa aproximação, essa intimidade com Deus e obediência ao nosso grandioso Pai. No centro da promessa está a obediência à voz do Senhor. Essa jornada contemporânea que nós temos, isso se traduz em buscar ativamente conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus, da Bíblia, da oração e da comunhão. Não se trata de uma obediência legalista e fria, mas de um coração que se inclina com amor e reverência aos seus ensinamentos, reconhecendo assim sua sabedoria e autoridade em todas as áreas da vida. A promessa de ser exaltado sobre as nações encontra eco em nosso chamado para sermos luz do mundo. Quando vivemos de acordo com os princípios divinos, nossa conduta e integridade se tornam um testemunho poderoso, atraindo respeito e admiração daqueles que estão ao nosso redor. Essa exaltação não é para nossa glória pessoal ou orgulho, mas para apontar para a fonte de nossa bênção, aquele que nos abençoa, o nosso Deus. Enfim, a bênção que o Senhor tem para nós é de fato algo gratificante, é enorme, não é algo limitado, algo que nós só iremos ver ou ouvir a respeito. A aplicação de Deuteronômio 28, 1 ao 14 para os nossos dias, para os dias atuais, reside em uma obediência ativa e amorosa a Deus, buscando viver de acordo com seus princípios em cada aspecto de nossa vida. Ao fazermos isso, nós abrimos as portas para que suas abundantes bênçãos nos alcancem, nos transformando em instrumentos de sua graça e testemunhas do seu poder em um mundo que necessita tanto de esperança e direção divina. A promessa de uma vida ricamente abençoada não é um conto de fadas, mas uma realidade acessível àqueles que escolhem andar nos caminhos do Senhor com um coração sincero e obediente. Amém? Deus abençoe sua vida, que esse texto, que esse conteúdo faça
alimentos para a sua alma e seu espírito, e que o Espírito Santo de Deus fale claramente ao seu coração. Deus abençoe.